segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, que diz assim: Deus, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de vós, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém. Graças a Deus. Aqui, fala para não desfalecermos, Alguém que já veio já falou essa palavra, Não desfalecermos. Olha, quando o povo estava no Egito, ou os hebreus estavam no Egito, eles alimentavam de quê? De maná, Aí chegou um tempo, mas eles falavam, mas só maná, quer dizer, eles estavam enjoados, porque comiam só maná, era só o que tinha, mas era o que Deus dava, Então, hoje, acontecem essas coisas também, as pessoas, mas é só a palavra de Deus, é a palavra, Nós oramos, permanecemos em fé, em perseverança, em paciência, Então não podemos murmurar, As pessoas murmuram, Murmuração é contrária às bênçãos, Aquele que murmura, vai acontecer sobre ele o que ele está murmurando. Então, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos por vergonhosas, as coisas que por vergonhosas se ocultam, Nós não falamos nada em oculto, nem vemos nada em oculto, tudo nosso é a plena luz, as portas são abertas, e o que falamos nos nossos quartos, nós também falamos debaixo dos telhados, e será proclamado por toda a terra, assim falamos, não andando com astúcia, quer dizer, pega a palavra de Deus para torcer a palavra de Deus, para satisfazer aos nossos desejos, Precisamos muito bem separar isso e saber qual a vontade de Deus, Já pregamos aqui a respeito disso, que a vontade de Deus está expressa nas Escrituras. Quer conhecer a vontade de Deus? Medita na lei, de dia e de noite, Então nós não podemos agir com astúcia, quer dizer, torcer a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus para que seja favorável aos desejos nossos, desejos egoístas. Não, tem que ser o desejo de Deus para que o desejo de Deus seja cumprido. E ele prossegue, não andando com astúcia, Satanás agiu com astúcia quando ele viu que Jesus, no capítulo 4 de Lucas e de Mateus, quando viu que Jesus falava, está escrito, ele recortava a lei. Satanás também usou isso, está escrito, só que ele torceu a palavra, Então, temos que usar a palavra de acordo com o Espírito de Deus, sem torcer, sem querer turvar, aplicar um sentido fora do que diz a palavra. E ele, prosseguindo, não adulterando a palavra de Deus. Nós vemos muito isso.
né? Pessoas se desviam, ficam soberbos, né? E até continuam até pregando a palavra, né? Mas ele fica adulterando a palavra, quer dizer, leva as palavras, né? Prega as palavras, os incautos, os humildes, as ovelhas acabam caindo numa armadilha, porque a pessoa que já desviou, né? O líder já desviou, tornou-se soberbo e quer dominar sobre as pessoas, porque Deus não nos chama para dominar sobre outras pessoas. Ele chamou nós, criou nós para dominar sobre a sua criação, sobre os animais. Está lá escrito no capítulo de Gênesis, né? Então, não chama o homem para dominar sobre o outro homem. Então, não podemos usar da palavra de Deus para querer impor aos outros, né, um cativeiro de obediência, né, adulterando a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus, aplicando um significado, uma interpretação diferente para fazer, às vezes, né, do ego humano, das suas paixões humanas, dos seus egoísmos e das suas, pior ainda, das suas cobiças, né? Então, devemos ter nosso amor para com Deus e ser fiel dispenseiro, né? A palavra diz: seja um fiel dispenseiro, quer dizer, fale a verdade, né? O nosso ensino não pode ser nosso. O nosso ensino não é nosso, é do Pai que nos enviou. Então, queremos ser fiéis a Deus, mas, né? Deus é fiel mesmo. Agora, nós que precisamos ser fiéis, tá? Então, né, devemos ter o caráter de servo. Nós fomos chamados para servir, e para servir com fidelidade. A palavra diz isso. Né? Ela serve para quem você está pregando? Sim, mas serve para você também, serve para mim também. Quer dizer, é uma mão dupla, né? Então, enquanto muitos pregam para os outros, mas, né, não se colocam na obediência de também cumprir aquela palavra. A palavra serve para nós, né? O primeiro ouvido somos nós, né? Então, para servir a Deus é com temor e tremor, né? Não com medo, né? Mas com ousadia, né? E sempre verificando a vontade de Deus, as palavras de Deus, porque ai daquele que torcer a palavra de Deus, né? Lá em Apocalipse a palavra diz isso, né? Que diminuir da palavra, alterar da palavra, né? Diz aqui no capítulo 22, verso 6 do livro de Apocalipse: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Veio do céu essa palavra, né? Jesus falando, né? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aí Jesus falando, né? Jesus ressuscitado aqui em espírito: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, nosso pensamento deve ser cativo à obediência de Deus. Já falei muito aqui que o homem precisa ser programado, reprogramado. A nossa programação, que nós nascemos com ela é errônea, né? Ela é pecadora, transgressora. Então nós precisamos ser reprogramados. E nós somos reprogramados através do novo nascimento, recebendo o Espírito Santo, quando aceitamos Jesus. Aceitar Jesus é aceitar o governo de Deus sobre a nossa vida. É Ele que nos governa. Se é Ele que nos governa, então vamos ver a sua vontade, vamos perquirir na sua palavra. É Ele que nos governa, e governa pela sua palavra. Para isso Ele deixou essa palavra, e Ele diz aqui mais no verso 18:
A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer quaisquer acréscimos, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aqui ele não está falando somente do livro de Apocalipse, ele está falando de todo o livro. Então, as palavras são palavras de Deus. Quem pode mexer nisso? Quem pode alterar? Quem pode diminuir? Quem pode acrescentar? Por isso que levantaram aí vozes, falando que a Bíblia tinha que ser, as Escrituras tinham que ser escritas novamente de acordo com a modernidade, querendo mudar as coisas. Não podemos fazer assim. Então, aquele que é servo de Deus, tenha temor e tremor, aceita a palavra como ela é. Então, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quem é a verdade? Jesus diz: eu sou, a minha verdade é a Bíblia. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, a luz que veio ao mundo ilumina todo homem. Que luz é essa? Então a Bíblia traz muito sobre luz e sobre trevas. Aí leva as pessoas o quê? Acender vela, acender luz da companhia energética aí, no Natal. Não é essa luz. A luz é do entendimento. Entenda, compreenda. Não adianta nada, você vai acender vela, mas não compreende a palavra, não sabe a palavra. Quem fez o sol, será que precisa de uma luz de vela? Nós precisamos de luz. A luz vem da palavra, a luz vem de Jesus, que é o verbo de Deus, Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, olha bem, está encoberto a muita gente ainda. Se está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Pessoas que não vão entender o evangelho estão perdidas, para os que se perdem. Por isso que ele fica o quê? Encoberto. Quer dizer, por isso que as pessoas falam o seguinte: mas a interpretação, pode dar muitas interpretações. Na interpretação tem que vir do Espírito Santo. O autor intelectual das Escrituras é o Espírito Santo, e ele, então, a interpretação que nós fazemos chama interpretação autêntica, na presença do próprio escritor das Escrituras. Ele vai lançar a luz, vai lançar o entendimento e a verdadeira interpretação, a verdade do que ele quer falar conosco, quer falar com a humanidade. Então, é um livro que nós temos a presença constante do autor dele. Você pega um outro livro aí escrito, o autor não está presente, mas na palavra de Deus o autor se faz presente, ele é presente, e ele habita em nós, dentro de nós, de todos que se submeteram ao governo de Deus, estão sob disciplina de Deus, e nós estamos em caminho. Santificação é um processo que vai durar a vida inteira. Deus nos ensinando, sempre aprendendo a nos comportar conforme os desejos e os desígnios de Deus. Encoberto é para os que se perdem, que está encoberto. Nos quais, mas o que acontece? Por que está encoberto? Nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? É o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Por quê? Porque não creram, não creram nas Escrituras. Leem, pode até ler, pode até meditar, pode até sair falando, mas não creu. Tão simples. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles falam isso, mas crê que é assim? Quem crê que é? Por que chegam a não crer?
que Jesus é a verdade, que vem dele é a verdade. Por quê? Porque o príncipe desse século cega o entendimento. Está aí uma oração, que os meus olhos sejam abertos, nossos olhos sejam abertos, e que o espírito que cega seja repreendido na nossa vida. Nós não temos parte com esse espírito, mas nós temos parte com o espírito de Deus, com a luz, com a verdade, né? Segundo o entendimento dos incrédulos, né? Porque não creem. Quantas pessoas estão falando das Escrituras, pregando as Escrituras, até ensinando as Escrituras, mas não estão crendo, não creem, né? Creia. O que é crer aqui? É saber que o que está escrito é verdade. Não, mas não é bem assim. Então não é bem assim, não é desse jeito, né? Aí é quem que está falando? É o príncipe desse século, é o diabo. Quer torcer a palavra, quer tirar o significado da palavra, né? Então, para que lhes não resplandeça o que? A luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Quando a gente precisa, né? Todos precisam desta luz, né? Haja luz para a tua vida, em nome de Jesus. Haja entendimento, que o Senhor abra o entendimento, né? Que o Senhor segue aqueles que querem te cegar, em nome de Jesus, seja repreendido. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Eu não falando de vantagens pessoais, vantagens próprias, né? Nós não pregamos isso, né? Quando falamos com as pessoas pensam que nós estamos falando de nós mesmos. E muitos falam, como é que você tem certeza dessas coisas? Você é solteiro? Não, nós não estamos pregando a nós mesmos. Nós estamos testemunhando daquele que vive e reina para todo sempre. Quando abrimos a boca, nós damos testemunho. Nós falamos das Escrituras. E quando falamos das Escrituras, nós estamos testemunhando a respeito de Jesus, a respeito de Deus e do seu reino, né? Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor. Então o que nós falamos? Jesus é o Senhor. Diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Glória a Deus. Isso é dar testemunho de Jesus, né? Não a nós mesmos, e não a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nós somos o quê? Servos. O servo está o quê? A serviço de Deus, a serviço do reino de Deus. E para estar a serviço do reino de Deus, nós temos que ser fiéis ao que diz as Escrituras, ao que diz a palavra. Nós cremos, por isso falamos porque cremos. Nós damos o quê? Testemunho. O que as Escrituras dizem? Que nós somos cartas vivas de Deus. O que é uma carta? Você escreve a carta e ela é enviada. Aonde ela for, ela está dizendo aquilo que ela diz. Agora, onde nós formos, nós sabemos de ser testemunha de Deus, testemunha das grandezas, da bondade, das misericórdias e dos propósitos de Deus. Nós somos cartas vivas. Onde colocarmos os pés, o Senhor entrega a nós. Onde colocarmos as mãos, nós somos o quê? Bem-sucedidos. É assim a palavra. Porque Deus, que disse, de trevas resplandecerá luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, não é bem? Não? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Conhecimento do que? Da glória de Deus. Do seu reino, dos seus propósitos, da sua bondade, das suas misericórdias, do seu amor, da sua fidelidade e do seu poder, e como autor de toda a criação. Temos, porém,
este tesouro em vasos de barro. Vasos de barro. Por isso que ele diz que nós somos o quê? Vasos, né? Vasos de barro. Barro feito da terra. Né? A mercadoria que mais tem no mundo é barro, é terra. Né? Então, porém, este tesouro, quer dizer, ele nos compara a um vaso de barro, mas que sobre aquele que crê, que foi iluminado, sobre ele tem o quê? Ele diz assim, um tesouro do entendimento. Às vezes você pensa que está enfadado das escrituras, que você não é nada, que as coisas não acontecem do seu lado. Tudo isso é obra do diabo, querendo minar a sua fé. Que é o maior milagre que nós podemos receber, é a excelência de Deus em nós, a excelência de Deus em todo aquele que crê. E quando você passou a crer, se submeteu ao governo de Deus, fez aliança com Jesus, com Deus através de Jesus, você recebeu o que dinheiro nenhum pode comprar: o Espírito Santo, para te guiar em toda a verdade, para te dar iluminação, para te dar entendimento, no nome de Jesus, em barro, para que a excelência do poder de Deus, poder seja de Deus e não de nós. O poder é de Deus, então tem essa excelência. Às vezes as pessoas pensam que estão muito para baixo, que são um vermezinho, não são nada, mas uma palavra sua vai salvar vidas, vai fazer toda a diferença, porque quando você testemunhar de Jesus, a palavra não volta vazia. Diz as Escrituras que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Ela é fogo, martelo que esmiuça a penha. Pensa bem um martelo que bate numa rocha até quebrar, a rocha vai se render, a rocha vai se quebrar. Então a palavra de Deus é como um fogo, martelo que esmiuça a penha. Quer dizer, não vai resistir, ninguém vai resistir ao que você falar. Quando creu, opera-se o milagre da salvação, de libertação, de curas, de transformação. Amém? Então, que o nosso pensamento venha cativo à obediência de Deus. Está preso à obediência, quer dizer, pega as Escrituras e entenda o que ela diz. E afaste toda a treva, toda a ação de espíritos enganadores. Fique com a palavra em nome de Jesus. Então, que resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. Que assim seja sobre a sua vida, todos que tiveram alcance da nossa voz, e seja operado prodígios, sinais, milagres e maravilhas sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Cada um de nós já tivemos encontros pessoais com o Senhor e fomos transformados pela iluminação do Evangelho, da glória de Deus, quando cremos. Creia pessoalmente e verás a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Deixa eu dar um aviso aqui no nome de Jesus. Acesse o site Enoque Piva. Lá você vai ter acesso a toda a programação do evento do apóstolo Honório Cutani. Você pode fazer a inscrição, é só abrir lá, tem lá o formulário para inscrição. Tem também o QR Code da conta da Igreja Ministerial Nações para Cristo no Brasil. Você faz depósito através dessa conta em reais, porque já abriu essa conta aqui no Brasil. Então você quer abençoar, quer ofertar o Ministério do Apóstolo, faça assim, acesse o nosso site Enoque Piva e você vai ter lá todas as informações necessárias e a sua inscrição em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.